Fala pessoal, nesse vídeo aqui eu tô trazendo pra vocês a reação completa do Daniel Cormier referente ao card do UFC 327. Ele falou sobre tudo, sobre a polêmica do Jiri Prochazka, afinal, o que aconteceu com o Jiri e também Paulo Borrachinha, Josh Rocket, Curtis Blades e todas as lutas do card. Antes do vídeo, vou pedir apenas aí pra você, humildemente, eu peço pra você deixar o like, muita atenção, clica aí embaixo no gostei, ajuda demais aqui meu trabalho, é rapidinho e não custa nada. E quando você clica no like, pode aparecer aí o botão de hypar, pessoal. Então, clica no like, clica no hypar também, principalmente, se inscreva aqui no canal pra estar sempre acompanhando tudo que rola no mundo do UFC. Muitas pessoas veem os vídeos aqui todos os dias e acabam se esquecendo de se inscrever, então dá uma atenção, veja se é inscrito, se não for se inscreva, deixa o like, deixa o hypar, bora ver tudo que o Cormier falou. Essa noite, Carlos Zuber se tornou campeão do peso meio pesado do UFC. E isso com o joelho rompido. A forma como a lesão dele subiu na panturrilha também pode ser uma ruptura no tendão de Aquiles. O Uber conseguiu nocautear o Jiri. Você viu na transmissão ao vivo o gancho de esquerda conectando no Jiri. A gente falou sobre como o gancho de esquerda dele era bom. Como que o Carlos Zuber estava preparando aquele gancho de esquerda. E no final ele conseguiu acertar o alvo. E finalizou o Jiri Prochazka. Muita coisa vai ser falada sobre essa luta. E grande parte dos comentários vão ser em relação ao Jiri, porque ele demonstrou compaixão pelo Carlos Zuber. Quando o Carlos Zuber não conseguia mais ficar de pé, o Jiri ficou na frente dele, praticamente convidando ele para uma briga, para sair na mão. Então no final da luta, o Jiri admitiu que se sentiu mal pela lesão do Carlos Zuber. Pessoal, ninguém quer que uma luta pelo cinturão termine dessa forma, mas no fim das contas, o Uber, essa era a única chance que ele tinha de conseguir. Aquele momento, o que ele fez com uma perna só, mostra a garra e o espírito do Carlos Zuber. Aquele cara estava lutando com uma perna só. Ele sentiu a perna, e toda vez que o Jiri chutava ele, ele tinha que se apoiar na perna de trás e sentia. Tropeçava. Mas a vontade dele, o espírito dele, a mentalidade, ele nunca desistiu. Disseram que ele não poderia se tornar um campeão mundial, e agora ele é um campeão mundial. O City Kickboxing já revelou 3 campeões mundiais. Volkanovski, Adesanya e agora o Carlos Zuber. Muita coisa foi falada sobre esse jovem essa semana. Disseram que ele não estava treinando o suficiente, que ele não estava no shape, não estava em forma. Diferente do ano passado. E tudo isso é só perfumaria, só visual. Porque você não consegue ver o que está dentro ali, no coração. O que esse jovem está carregando dentro do coração, entendeu? Então, eu mesmo, eu estava me perguntando por que ele ia lutar pelo cinturão, sendo que ele ainda não tinha enfrentado os melhores. Mas quando ele derrotou o Dominic Reyes, ficou claro que ele deveria estar ali, lutando pelo cinturão. Ele não apenas lutou pelo cinturão, mas venceu de forma espetacular. Parabéns para o Carlos Zuber e também toda a equipe da City Kickboxing. Mais um campeão, mais um cinturão para a Nova Zelândia. Eles são lutadores de verdade. A Nova Zelândia é um lugar pequeno, mas é um lugar repleto de lutadores. E o Carlos Zuber provou mais uma vez por que quando a gente pensa na Nova Zelândia, a gente pensa nos lutadores. Então, parabéns ao campeão Carlos Zuber. Agora falando do Paulo Borrachinha, ele venceu o russo Azamat Murzakanov. Essa foi a melhor atuação, a melhor performance que eu já vi do Paulo Borrachinha. Durante muito tempo. O Borrachinha, ele fez um ótimo trabalho ao usar suas armas para criar uma oportunidade de finalizar a luta. E novamente, ele usou os golpes no corpo, os chutes no corpo para controlar a distância. Ele fez isso, um chute atrás do outro no corpo, logo no começo da luta. E também aquele low kick, chute baixo ali na panturrilha, um atrás do outro, preparando aí o terreno para subir o chute, para acertar a cabeça. No terceiro round, o Paulo Borrachinha entrou como se tivesse saído de dentro de um canhão, igual uma bala de canhão. Começou a chutar alto, um chute atrás do outro, e por fim acertou o Azamat com aquele chute na cabeça e ele acabou caindo. O Azamat é um cara muito durão. O fato dele ter caído com aquele chute na cabeça, sentado ali no chão, a maneira como ele caiu, mostra o quanto que ele estava machucado. O Azamat, ele tinha um recorde de 16-0 na sua carreira. Agora vamos falar da luta entre o Josh Rocket e o Curtis Blades. Essa foi a melhor luta de peso pesado que eu já vi em muito tempo. O Josh Rocket, ele pode ser maluco,
Ele pode ser até um pouco irritante, mas a forma que ele lutou hoje à noite, é melhor você respeitar ele. Ele não precisava lutar contra o Curtis Blades dessa forma. E eu sempre digo, para você ter uma noite lendária, para você ter uma apresentação lendária, você precisa de um parceiro de dança certo. E essa noite o Curtis Blades foi o parceiro de dança do Josh Rocket. E no fim das contas, isso garantiu a ele uma luta no evento da Casa Branca. Ele vai lutar contra o Derrick Lewis na Casa Branca. Para um cara como o Josh Rocket, isso daí é um sonho se tornando realidade. É uma oportunidade gigante, gigante. Lutando no aniversário do presidente Donald Trump. O presidente disse que o Derrick Lewis é o seu lutador favorito. Ele pediu por ele no card e conseguiu. Falando agora do Josh Rocket, ele vai ter a oportunidade de lutar na Casa Branca. Ele mereceu isso. E o Cub Swanson, ele teve um final de contos de fadas na sua carreira. Nocauteando o Nate daquela maneira, levantando o braço, comemorando, como ele já tinha feito na sua carreira antes, foi incrível. Incrível ver o Cub Swanson se aposentando assim. Eu fiquei muito nervoso quando ele trouxe os filhos para ver de pertinho, a luta de perto do octógono, porque é um pensamento assustador que o pai pode perder bem na frente dos filhos, especialmente quando as crianças estão tão próximas assim. Então, se tem alguém que merecia um final de contos de fadas, esse cara é o Cub Swanson. E agora, falando do Aaron Pico, ele estava melhor do que nunca. Ele estava rápido, ágil. A gente sabe, ele é um wrestler e ele foi paciente. Ele usou o wrestling e foi paciente. Essa foi a coisa mais impressionante, pessoal. A maneira que o Aaron Pico se apresentou essa noite, se ele lutar dessa forma o tempo todo, ele vai ser um problema pro Evloev, um problema pro Volkanovski, um problema pro Diego Lopes e para todos os outros lutadores. As habilidades do Aaron Pico são completas. Se ele souber lutar assim, ele é um problema sério para todo mundo. Então, parabéns pro Aaron Pico e para toda a sua equipe, elaborando um plano de jogo que funcionou e funcionou perfeitamente contra o Pitbull. Essa noite, essa luta, foi um verdadeiro exemplo do que o Aaron Pico pode se tornar, do que ele pode ser quando luta no seu potencial máximo. E o Kevin Holland conquistou uma vitória muito importante contra o Randy Brown. Eu achei que o Kevin Holland lutou de maneira muito boa. Ele respondeu tudo, todos os golpes. Ele usou o grappling, usou também o striking. Foi incrível. Parabéns aí pro Kevin Holland também. Matheus Gamrot conquistou uma bela vitória por finalização sobre o Esteban Ribovic. A Tatiana Suárez conquistou uma bela finalização também contra a Lupe Godinez. E na minha opinião, o melhor desempenho da noite, o prêmio vai para o Carlos Zuber. Porque a maneira que ele ganhou o cinturão, com uma perna só, não conseguindo ficar de pé, e diante de uma das pessoas mais perigosas do mundo, que é o Jiri Prochazka, e você não só vence, mas nocauteia. Você precisa de poder. Você precisa de muito poder para nocautear alguém assim. E o Carlos Zuber fez isso aí com uma perna só. Então, pra mim, ele tem aí o melhor desempenho da noite. Parabéns, campeão. Tá aí, pessoal, a reação do Cormier. O que vocês acharam? Acham que o Jiri Prochazka vacilou? Na minha opinião, cometeu um grande erro. E, querendo ou não, tá soando até como uma desculpa, né? O Jiri ali, isso daí não foi uma atitude que um lutador do UFC tem que tomar. Tá vendo muito filme aí o Jiri Prochazka, desculpa. Uma coisa é você respeitar, uma coisa é você ter uma conduta aí, entre aspas, samurai. Outra coisa é você tá numa disputa pelo cinturão e fazer isso daí, uma displicência. A palavra é displicência, desperdiçou a sua oportunidade. E aquilo, né, fica agora mais difícil aí pro Jiri Prochazka disputar o cinturão de novo. Já lutou aí pelo cinturão, se eu não me engano, 4 vezes, e de 4 vezes foi nocauteado em 3 das oportunidades, então, assim, tá na hora da roleta girar. E quem pode lutar por esse cinturão aí é o Paulo Borrachinha. O cenário tá clareando pro Borrachinha e pode ser que ele dispute esse cinturão aí nessa divisão o mais breve possível. Carlos Zuber saiu lesionado, é isso, pessoal. Pode ser que a gente veja até Paulo Borrachinha contra o próprio Chimaev pelo cinturão interino do meio pesado. O que vocês acharam aí da reação do Cormier? Deixa aí sua opinião nos comentários, deixa também a sua opinião sobre o evento, performance do Borrachinha e também sobre a bizarrice aí do Jiri Prochazka, beleza? Tamo junto, deixa o like pra fortalecer, se inscreva aqui no canal pra estar sempre acompanhando, gratidão aí pela audiência, tá rolando vídeo novo, ó, a coletiva do Dana White, ele reagiu também, falou sobre tudo que aconteceu e eu te vejo lá no próximo vídeo. Tamo junto.